Bom, e aí tem novidades disso, né, o Thaís? Porque Lula esteve com a aeronáutica e o que que ele ouviu, hein? Pois é, Fabiola. Então vamos começar pelo que ele não ouviu, né? Ele não ouviu até agora, explicitamente, assessores dizendo para ele que essa não é uma boa ideia. Os assessores falam isso para quem quiser ouvir, que é uma ideia completamente fora de propósito neste momento, mas reservadamente. Até onde eu ouvi, nenhum assessor teve coragem de dizer isso com todas as letras ao presidente. Até porque essa ideia do avião não é um desejo só do presidente, mas é também um desejo da primeira-dama Janja. Então, isso torna o assunto mais delicado ainda, e não é todo mundo que hoje em dia pode chegar para o presidente Lula e dizer com todas as letras o que eles acham que o presidente Lula devia fazer, ou fazer uma crítica em relação a alguma atitude do presidente, como acontecia, e o Couto sabe disso, nos primeiros mandatos do presidente Lula, quando ele estava cercado de gente mais antiga, mais íntima, que tinha mais liberdade para dizer as coisas que talvez o presidente Lula fizesse bem em ouvir, né? Então, é isso que não está sendo dito explicitamente, porque reservadamente todas as pessoas que eu ouvi do PT criticam essa ideia de, neste momento, comprar um avião ou reformar o novo avião. E o que o presidente Lula ouviu nesse almoço da aeronáutica? Ele ouviu que uma reforma no avião, no A330, pode custar quase tão caro quanto a compra de uma nova aeronave. Isso porque, Fabíola, olha só, o Aerolula é um avião equipado, tem uma suíte presidencial, ele foi projetado para ser um avião para levar uma comitiva presidencial. Já esse outro avião que está servindo a presidência, que levou o presidente até Washington, por exemplo, ele é um avião militar que foi comprado no governo Bolsonaro para a aeronáutica, para a FAB, né? Então, ele é um avião militar enorme, enorme. Ele tem algo como 240, 250 lugares, dependendo do jeito que se configuram lá os assentos, ou seja, cabe quase 6 vezes mais pessoas do que cabe no Aerolula. No Aerolula cabe 40 convidados, 39, 40 convidados. E aí cabem 240 no A330. Então você imagina, esse avião é um edifício e ele não tem nada de nenhum conforto por enquanto, nenhuma condição de fazer, de servir como um avião presidencial daqui para o resto do governo. Então, essa adaptação desse avião militar para um avião que pudesse receber o presidente e sua comitiva nas viagens, dada a dimensão dele e dado também o fato, Fabíola, de que existem pouquíssimas empresas, não é, especializadas em fazer adaptações de aeronaves para que elas possam receber comitivas presidenciais. Então, juntando esses dois elementos, o tamanho da aeronave e a escassez de empresas preparadas para fazer essa adaptação, isso aumenta barbaramente o custo dessa reforma. Então, isso quer dizer o seguinte: o presidente Lula entrou para essa reunião na semana passada, esse almoço, animado, né, porque isso já tinha sido combinado. Ele, então, se apresentado a essas alternativas para o desejo dele de ter um novo avião, um avião reformado, mas essa apresentação com os custos que foram levantados pela aeronáutica deu uma baixada, deu uma esfriada no ânimo do próprio presidente. E só uma curiosidade, Fabiola: o Marcelo Damasceno, que é o comandante da aeronáutica, é um velho conhecido do presidente Lula. Foi um almoço em que o presidente estava muito à vontade, inclusive porque a aeronáutica é a força em que o Lula se sente mais à vontade hoje, a relação dele, por causa dessa relação dele com o comandante Marcelo Damasceno, e porque ele foi comandante do grupo de transporte especial, o Marcelo Damasceno. O grupo de transporte especial da aeronáutica é o grupo responsável pelo transporte dos presidentes, dos ministros. Então, o Marcelo Damasceno, ele transportou muito o Lula, pilotou muito o Aerolula no segundo mandato do presidente Lula. Então, eles têm uma intimidade, eles têm uma relação antiga, e por isso que o presidente fica tão à vontade quando ele visita a aeronáutica. Mas essa ideia aí agora está sendo colocada em banho-maria, embora o próprio Palácio do Planalto não tenha dito que essa ideia foi descartada. O
Palácio Planalto apenas diz que essa ideia ainda está em discussão. E essa ideia vai ter, como você bem disse, não só um custo econômico alto, como um custo político também alto, Fabio.